Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para mais um programa Islam sem censura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja com todos vocês. Em mais um programa Islam sem censura, vamos falar sobre um assunto muito importante para nós, muçulmanos, e também para toda a sociedade brasileira. Hoje, novamente incomodando o nosso querido Sheikh Hussein Khalilou, líder religioso do Centro Islâmico Imam Mahdi. Seja muito bem-vindo, Sheikh. Muito obrigado. Agradeço também, mas outro encontro que sempre a gente tem, Com certeza. mas de novo vamos abordar mais um programa, se Deus quiser. Com certeza, são assuntos importantíssimos abordados nesse programa, Islam sem censura, que traz a visão islâmica sobre aspectos da vida, diferentes aspectos da vida. Sim, O ser humano ele é cheio de, enfim, ele vive durante 70, 80, 100 anos. Durante esse período, ele passa por dezenas, milhares, centenas de situações. E o Islã tem uma resposta para tudo, claro. tem uma abordagem para tudo, tem uma visão para tudo. E hoje, irmãos e irmãs, vamos falar sobre um assunto de extrema importância que também faz parte da saúde pública, que é a questão das drogas. Infelizmente, esse produto ele vem se espalhando, Sheikh, em todos os lugares da sociedade, né? A gente entende que é uma coisa, infelizmente, existente, só que ainda as pessoas não sabem, não conseguem entender, compreender a visão islâmica sobre isso. Nós falamos sobre a bebida alcoólica Certo. semana passada e não sei se a drogas também é enquadrado como algum tipo de produto, como o álcool. Enfim, vamos conversar sobre isso. Perfeito. As drogas são Sim, proibidas no Islã? perfeito. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, sobre o assunto da droga. Quando a gente entra em qualquer assunto que volta para, digamos, o ser humano como uma pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador que criou o ser humano, ele deu raciocínio para o humano. O que é diferente entre ser humano com outros seres vivos é raciocínio que separa entre nós e mais outros seres vivos. Por isso o ser humano totalmente, pela causa do raciocínio que ele tem, a vida dele, pensamento dele, de jeito de tratar dele diferente que de outros seres vivos. Quando ser humano tem esse raciocínio que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, ele guarda, preserva, utiliza, ele vira como que nós temos, vira melhor que os Melhor anjos. que os anjos, sim. Mas quando o ser humano, de qualquer maneira, não utiliza ou tenta para prejudicar o raciocínio dele, significa que ele vira, sai do campo do ser humano. Ele entra, nós temos أولئك كالأنعام بل هم أضل, que vira como um animal, ou pior que Ou até os pior. animais. Sim. Porque ele tira o raciocínio que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, ele através de alguns assuntos, ou algum tratamento, ou utilizar algumas coisas que não deveria utilizar, que esse tira raciocínio dele. Quando tira raciocínio dele, mas que ele já saiu do campo do humano. Esse ser humano não poderia fazer, porque Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, criou um ser humano, valorizou o humano pela causa do que um raciocínio que
dizemos que a identidade humana pela causa de o raciocínio que ele tem. Então, desculpa, Sim. achei que te interromper. O critério inicial é tudo aquilo que desativa o raciocínio, que faz com que a pessoa não esteja naquele seu estado sã, não esteja no seu raciocínio correto. Perfeito. Isso é proibido e as drogas se enquadram nisso, Sim, né? isso. Com certeza, droga também hoje é um assunto que todo mundo sabe, até que a ciência também confirma que a droga é uma primeira parte que mexe no corpo humano é o cérebro do humano. Quando uma pessoa começa a utilizar droga, o primeiro lugar que começa a mexer ou entrar, dizemos que a ciência confirma isso, entra dizemos, gordura que o cérebro tem. E se mistura com essa parte, pouco a pouco, quando entra nessa parte, dá no início uma tranquilidade para as pessoas. Um alívio, né? Uma Ele fica felicidade. sente que tem uma força, tem uma potência, mas cada vez que passa para frente, começa a ter mais efeito no corpo dessa pessoa, começa cada vez a enfraquecer o raciocínio dessa pessoa. Até que cada vez que passa para frente, essa pessoa, depois, quando ficou viciada dessas drogas, quando você conversa com essa pessoa, percebe que ele não é uma pessoa normal. Sim. O fulano que até hoje a gente estava conversando, a gente estava pensando, resolvendo muitos assuntos, agora ele não consegue Sim. raciocinar bem. Está mostrando que essa droga tem um efeito no raciocínio desse pessoa que agora ele não é uma pessoa normal como que era antigamente. Normalmente qualquer pessoa percebe uma pessoa que está viciada com droga, quando se conversa com ele e percebe que ele não é uma pessoa normal. Sim. Isso é a primeira parte, que dizemos que o Islã está proibindo a droga, como que as bebidas alcoólicas também, Agora, como falamos, droga também mesmo. eu quero falar justamente sobre esse ponto. Eu procurei muito, Sheikh, sobre ditos e versículos que proíbem o uso de drogas, né? A gente sabe que tem vários versículos sobre a bebida alcoólica, de uma forma geral, explicitamente, só que as drogas, o uso de drogas não existe. Eu, pelo menos, não encontrei tradições, narrativas ou versículos que falam sobre essa substância. Perfeito. Como é que chegaram a essa conclusão? Por que Nós temos versículos do Alcorão Sagrado que também falam sobre o assunto de a vida humana. Qualquer assunto que tira a vida humana, prejudica a vida humana, esse é proibido. Por exemplo, nós temos um versículo no Alcorão Sagrado: Man qatala nafsan bighayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Qualquer pessoa que mata uma pessoa ou causar uma corrupção entre a sociedade, para fazer a corrupção que a sociedade, essa corrupção prejudica a vida da sociedade. Significa o quê? Ele matou toda a sociedade. Toda a humanidade. Ou seja, nesse versículo se chega à conclusão de que a droga é um tipo de mal social que vai prejudicar. Hoje a gente está percebendo, quando uma pessoa, nós temos que a família é pequena sociedade. Quando uma pessoa dentro de uma casa e fica viciada com droga, ele já sai o controle, ele sai daquele
um sistema que ele já tinha, o raciocínio que ele tinha. Significa o quê? Você está fazendo a corrupção dentro da sociedade. Imagina Começando dentro da família, isso. né? Você espalha esse assunto dentro de outros familiares, entre outros jovens. Dentro da sociedade ou dentro de uma família, o homem tem responsabilidade de sustento da família. Deveria sair para fora, trabalhar, ganhar, trazer, comprar, trazer o sustento da família. Mas quando uma pessoa fica viciada dessas drogas, ele não vai ter vontade de sair trabalhar. Para frente também vamos falar, ele não vai ter a força para sair trabalhar. Quando você está, através dessas drogas, está tirando a força, vontade dessa pessoa, ele não consegue sair trabalhar, ganhar, trazer sustento da sua família. Sim, você está estragando a uma família. Sim. Imagina se esse espalha dentro de uma sociedade. Vários jovens desse jeito. O que vai acontecer dentro da sociedade? Vai acabar, na verdade, porque o jovem, hoje em dia, desculpa interrompê-lo, hoje em dia a principal força de qualquer sociedade é a força jovem. E essas drogas, elas acabam com essa força, elas atingem a força econômica. Esses jovens, eles trabalham, eles atuam, eles mexem, né? Perfeito. Sim. Desculpa. Até que nós tínhamos, fora do primeiro que falamos, tira raciocínio humano, que isso é um assunto fundamental. Isso é um assunto que o valor do ser humano pela causa de esse raciocínio que ele tem. Quando tira esse... Ele, na verdade, as drogas, elas atuam diretamente no sistema nervoso, sabe? O sistema que comanda o corpo humano, que é responsável por uma boa parte, né, do seu raciocínio, de suas práticas. Ele estimula, ele dá uma sensação falsa de felicidade, ele deixa a pessoa fora de si, ou pode dar um estímulo muito forte para ele, que ele tem uma sensação de força temporariamente. Só que o pior não é isso, o pior é o vício. Esse produto acaba viciando esse indivíduo e, ao mesmo tempo, isso acaba levando a danos sociais, familiares, até econômicos. Eu estava estudando um dado, no Brasil, apenas a política de combate às drogas custa para os cofres públicos mais de 7 bilhões e 700 milhões de reais ao ano, em um ano. Ou seja, mais de 500, 600 milhões por mês são gastos apenas para conscientizar, para informar as pessoas que as drogas são males, não podem ser utilizados. Enfim, não tem nenhum benefício. Perfeito, né? Sim. Até que o Islã também é uma religião lógica. Todas as religiões que Deus revelou, mandou, as religiões lógicas. Sim. Quando a religião está proibindo um assunto, digamos que com certeza por atrás tem prejudica a vida humana ou a saúde humana, por isso que o Islã ou outras religiões estão proibindo. Até que temos que falamos sobre a droga está fazendo corrupção social, corrupção entre a sociedade. Nós temos um versículo no ao Corão Sagrado: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Existe um pensamento e algumas pessoas estão atrás do lucro. Não importa para eles a vida de outras pessoas. Não importa para eles um benefício da sociedade. O que é importante é o benefício deles mesmos. Por isso eles começam a fazer o que ele quer: ganhar o dinheiro. Ele precisa
vender essas drogas para as pessoas dentro da sociedade. Cada vez mais pessoas, ele ganha mais. Quanto mais pessoas viciadas, Ganha, mais ele vai ganhar. Mas aqui, إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. Ou seja, Existe algumas... se ele tiver o poder, ele começará a caminhar na terra para espalhar o mal, a corrupção. ويهلك الحرث والنسل. Até que esse parte, olha que lindo ao Corão Sagrado esclarecendo para nós. De que algumas pessoas, que se eles tivessem um poder, potência, eles estão atrás disso, fazer corrupção. Sim. Fora desse, eles estão atrás do que? Destruir as fazendas, produtos, e através desse também acabar com a geração. Sim. Porque uma pessoa que está atrás desse lucro, ele pensou que droga, precisa plantar a droga. Plantar droga onde que tinha uma fazenda, agora ele começou a vender entre os jovens, precisa mais outra fazenda. O que estava plantando a agricultura, outros assuntos, acaba, começa a plantar ou seja, drogas. Ele vai aumentando cada vez. Sim. Esse é um assunto, acho que quem podem pesquisar, que é um assunto da Afeganistão. Sim. Que chegou um tempo que foi ocupado através dos estrangeiros, começaram a plantar cada vez, acabar as fazendas que estão fazendo agriculturas, o que o ser humano precisa. Frutas, laranja, enfim. Começaram a fazer as fazendas e começaram a plantar a droga. Virou esse país, durante a ocupação dos estrangeiros, virou o primeiro país do mundo que está plantando, produzindo heroína, a droga, está mandando para o mundo inteiro. Sim. Isso está falando que quando esse pensamento consegue, ter um poder, uma potência, começa a acabar, a sociedade. Fora desse, essa parte também seria importante, que o nasl acaba as gerações. O que uma pessoa que está espalhando essas drogas entre os jovens, imagina, esse jovem vai ter potência para conseguir, se não casado, ele não vai ter força para se casar. Porque ninguém vai aceitar, e nenhuma mulher vai aceitar uma pessoa viciada de droga. Se ele casado, ele não vai ter força, vontade para ter mais filhos. Olha que claramente o Corão Karim está falando que esse grupo, esse pensamento que está atrás de fazer corrupção dentro da sociedade, eles estão acabando as fazendas, e atrás disso estão acabando com gerações. Uma observação muito boa, né? A explicação, a colocação que o senhor deixou. Quando a gente fala de drogas, todos os tipos de drogas, e aí entra também a bebida alcoólica, que é classificada a um tipo de drogas, né, seu Moacir? Até mesmo aqui no Brasil, eu acho que a bebida alcoólica é classificada como uma droga, né? Conta disso mas é uma droga lícita, certo? Até que para os menores é proibido. Para os menores é proibido. Mas as drogas em si, elas são vários tipos. Nós estamos falando de todos os tipos de droga. Cocaína, maconha, crack, tem aquelas pílulas, né, que se tomam também, né, algumas pílulas eu acho muito, enfim, drogas naturais e químicas, sintéticas, né, todas são proibidas no Islã. Como é que fica as drogas naturais? Porque existem vários remédios que contêm drogas. Isso é permitido?
Sobre esse assunto, como que volta para a ciência? É, Digamos que hoje a medicina, é, normalmente eles utilizam um porcentagem de droga dentro desses remédios, porque digamos, eles precisam dar digamos, um período, um tempo, tranquilidade para uma Sim, pessoa que ficou doente, sim. para dar tranquilidade e temporariamente até conseguir curar esse pessoa, ele precisa utilizar esses drogas dentro dos remédios, mas esse volta para a ciência. Tem, os médicos estão trabalhando, a A ciência deve ciência está por aprovar dentro, esse sim. uso Esse é dentro um sistema. dentro de uma quantidade Isso, determinada, para uma finalidade determinada, isso, até mesmo a própria anestesia, né? A sim. anestesia é um tipo de droga também, Sim, né? claro, tá certo. E é permitido. Isso, eles, digamos que eles estudam através da ciência toda essa, que a quantidade que não poderia deixar que uma pessoa fique viciada dessas drogas, Uhum. entendeu? Por isso E hoje uma apenas pessoa, para aquela finalidade. para aquela finalidade, aquele período que ele ficou. Por isso eles estudam hoje, as pessoas que hoje normalmente, cada um de nós, a gente fica doente, a gente vai Sim, para o médico, a gente utiliza esses remédios que sim, sim. o médico, mas a gente não fica viciada dessas drogas, porque eles já estudam, eles já sabem, os médicos, eles sabem a quantidade, porcentagem que poderiam utilizar nesses remédios que não leva as pessoas para ficar viciados de essa droga. Então, vindo desse caminho, não tem problema, Sim, né? essa O através. uso de drogas pela ciência para medicamento, comprovadamente através de estudos, e talvez eu acho que eu li em um lugar na condição de não haver outra substância que possa fazer o mesmo efeito. Ou Uhum. seja, se tiver uma outra substância que possa ter o mesmo efeito dessa droga, é melhor que seja usada a outra, Com né? certeza, hoje os médicos, as pessoas honestas, eles que trabalham pela causa da saúde do ser Claro, humano. claro. Se existe digamos que Uma uma substância menos substância agressiva, isso né? que eles poderiam passar, com certeza eles não vão passar de um remédio que tem por dentro, tem uma porcentagem de droga, né? Uhum, Porque ele que trabalha para a saúde do ser humano, eles sim, que estão sacrificando a vida deles, trabalhando, pesquisando pela causa de saúde da sociedade. claro, Por claro. isso, se eles acham que existe um remédio que poderiam dar, eles estão. Se não, eles passam aquele que já tem uma porcentagem de droga que já é permitido através de cientistas que não prejudica a vida humana. Através desse canal, desse meio, né? Sim, Através de estudos, claro, através da ciência, claro, sim. vindo através disso, então não há problemas. Isso, está tudo Agora, uma certo. outra questão que até mesmo está sendo discutida em vários países é a questão da legalização das drogas, né? Uhum. A gente sabe que em muitos países, por exemplo, é, as drogas são permitidas, né? Entre elas a maconha, né? Uhum. Por exemplo, alguns estados, nos Estados Unidos, eu acho que no Uruguai, né? No Uruguai também é permitido, alguns países da Europa, Holanda. Eu, enfim, estava andando uma vez em Amsterdã, né? Numa viagem, e o meu primo falou para mim que, olha, tá vendo esses bares aí com essas marcas? Eles têm a legalização, eles têm o direito, né? De vender, no caso, a maconha, Uhum. né? Como é que funciona isso? Se o Estado legalizar, o muçulmano pode consumir ou não? Digamos que Ou não muda hoje a nada? maioria dos países, acho que eles não tem essa lei que não permite. Sim. Mas existe, como que o senhor falou, alguns países que talvez eles permitem, mas esse com certeza entre eles também tem uma regra.
que não sei se eles não conseguem controlar, por isso eles abrem um caminho para esse tipo das pessoas e seja controlado, com certeza também, Mas o que eles permitem também é controlado de um jeito através do sistema deles que não passa de aquele limite. Mas como que um muçulmano, o Islã, ensina para os seguidores deles não utilizar qualquer tipo dessas drogas, ou seja, as bebidas alcoólicas, que tem efeito no raciocínio dele, é proibido. Mesmo se um governo, um Estado permite. ou seja, não muda nada. Não muda. Para o muçulmano, sendo legal ou não, vivendo num país que as drogas são legalizadas ou não, podem ser consumidas ou não, para ele sempre serão proibidas. Ele não tem a Claro, permissão de não. consumir e nem de comercializar. Sim, Isso que eu isso quero com certeza. falar. É igual a bebida alcoólica, porque a bebida alcoólica a gente falou sobre aquelas 10 categorias, né? De pessoas que não podem plantar, não podem produzir, não Sim, podem até perfeito. transportar, servir, vender, Perfeito. comercializar. As drogas também, existe essa... Claro, esse quando a gente estuda como que o versículos ao Corão Sagrado indiretamente está falando sobre esse assunto. Fora desse, palavra dos sábios, grandes sábios, que está falando é proibido utilizar a droga e também proibido vender, comercializar a droga de qualquer jeito. De qualquer jeito, para Isso. qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Sim. Essa é uma Seja regra, muçulmano ou não. uma regra islâmica, porque não podemos prejudicar a vida humana De ninguém. de ninguém. De ninguém. Seja ele muçulmano ou não. Seja Seja não ele muçulmano. no Brasil, ou no Irã, ou nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar. Qualquer O lugar. ser humano nunca tem que ser um meio para a expansão do mal, né? Isso. Ele, que nós, como ser humano, não temos direito de prejudicar a vida de outras pessoas. Como que temos o dito de Imam Ali alayhi salam, claramente está falando que respeita outras pessoas. Sim. Eles ou são igual do Senhor na religião, a religião deles é a mesma coisa, ou igual do Senhor na criatura. Exatamente. Por isso nós temos uma obrigação preservar a vida humana. Perfeito. Esse que o Islã está ensinando para seguidores deles, que nós não podemos utilizar, não podemos também nem vender, nem prejudicar a vida de outras pessoas. Ou seja, ela sendo legal ou não, é um negócio que você pode, enfim, legalmente agir ele com... Jamais, nunca tem que se envolver com drogas, nem o seu uso, nem o seu... Visando esse mal que ela causa, né? Na saúde do homem. Na verdade, assim, a droga, ela não tem, gente, nenhum benefício. Ela é atraso, ela é retrocesso, ela é um prejuízo para o bolso, ela é a falta de foco e concentração. Tem pessoas, tudo que você imagina sobre a droga, você está enganado. Aqueles que acham que a droga pode trazer um certo alívio para eles, aquele alívio é temporário, pois depois daquele alívio virá um sofrimento profundo. Isso. Né? Tem um dito do Imam Ali alayhi salam, que ele fala quantos, que eu lembrei agora, que ele fala o seguinte: quantos de vocês sacrificam uma vida inteira por causa de uma felicidade temporária? Ou seja, por um único momento, por uma única sensação, não devemos seguir esse caminho, né? Uma pergunta que o senhor quer acrescentar alguma coisa? Queria deixar Claro. também, temos um versículo Sim, do Corão Karim, está falando وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Sim. Com a sua mão, não deixam o Senhor para
digamos que para... Não permitem que vossas mãos contribuam para a vossa destruição. Isso. Ou seja, que o ser humano, com sua mão, se mata, sim. se prejudica. Esse é o que significa, digamos que a gente está falando sobre a droga. Uma pessoa que entra para utilizar a droga, depois de um tempo, ele não vai ser aquele jovem ou aquela pessoa que antes de utilizar a droga era. Se a gente quer comparar uma pessoa de antes de utilizar a droga e depois de o tempo utilizar a droga, essa pessoa é totalmente diferente. Sim. E ele aqui, por isso, este versículo do Alcorão Al-Karim está falando, não prejudica a sua vida com sua própria mão. Quando o Alcorão Al-Karim ensina isso, que nós não temos direito a prejudicar a nossa vida com nossa decisão, não temos com certeza direito de prejudicar a vida de outras pessoas. Se você não pode fazer isso consigo mesmo, então você também não pode fazer isso com os outros. Agora, realmente é um versículo bastante profundo, que cabe assim, uma meditação, né? Talvez não apenas com drogas, tudo. Consumo de qualquer coisa que seja prejudicial à saúde pode ser enquadrado, né, como um mal, alguma coisa prejudicial para a saúde. Perfeito. Uma pergunta que eu queria fazer, Sheikh, antes de encerrar aos poucos o programa, era falar sobre o fumo de uma forma geral, né? O fumo, hoje em dia, infelizmente a gente tem essa cultura de fumo, jovens, e quanto mais cedo a gente vê eles fumando, né? Cigarro, aquele negócio lá, como se chama? O vape, cigarro eletrônico, né? Sim. Narguilé, né? Que Sim. é bastante famoso. É um fumo no Irã também, Elion, certo? Elion. Então, o consumo disso é proibido? Não é? Como é que funciona a visão do Islã mediante a esses fumos mais leves? Perfeito. Geralmente, o que o Islã e qualquer religião está falando que qualquer assunto que prejudica a vida humana é proibido. Se cigarro, uma pessoa está fumando, mas ele sabe que quando está fumando, ele começa a tossir, está tossindo. Ele fica... ele piora, né? Ele tem problema de saúde, ele piora. Problema de saúde, cada vez piora a asma dele. Esse é proibido para ele também, porque ele está prejudicando a vida dele. Mas como que cigarro não é igual a bebida alcoólica ou droga que diretamente mexe com o raciocínio humano. Por isso, se uma pessoa sabe que esse cigarro não tem problema tanto para a saúde, porque ele está fazendo exercício, ele está fazendo correndo, atividade física, ou se alimenta bem, esse cigarro não vai prejudicar a vida dele. Tá? Se ele pensa desse jeito, na realidade, está tudo bem, não tem problema. Mas a ciência comprova o contrário. Hein? A religião, nessa parte, não proíbe o cigarro como a bebida alcoólica e como a droga. Mas o que a religião está falando claramente é isso, que qualquer assunto que prejudique a vida dele é proibido. Agora, essa parte que, como que todo mundo sabe, cigarro não é igual a droga, não é igual a bebida alcoólica. Por isso, nessa parte que é bem leve, depende de cada pessoa. Cada pessoa, ele sabe que se utiliza esse, vai piorar a situação dele ou não. Se piora, é proibido para ele. Porque, e volta como que os versículos que eu já falei, que nós não podemos, não temos direito a prejudicar a nossa vida, dificultar a nossa saúde,
colocar a risco não, a nossa saúde. Por isso que é proibido para ele. Se uma pessoa que sabe que não, isso não vai ter probleminha para ele, tá tudo bem isso. Então, é isso que eu ia falar. Isso então cabe ao indivíduo, né, a analisar. Sim, Sendo que perfeito. na religião islâmica a única orientação é que tudo que seja prejudicial à sua saúde, você não tem o direito de praticá-lo, de fazer, porque isso vai te causar, né, aquele dano para você, para o seu financeiro, para sua família. Perfeito. Agora, pegando o aspecto religioso, existem alguns líderes, né, que a gente conhece, alguns sábios, que eles consideram o cigarro como um item proibido também, né? A grande maioria não o classifica como pecado, como ilícito, Sim. mas alguns entre eles classificam como ilícito, baseando-se neste princípio, Isso, né, claro. do Isso, prejuízo, do isso, dano que pode causar. isso. Esse até É que uma discussão, né, perfeito. entre os sábios. Até que, Os eruditos. sabe, existe nessa parte, às vezes, talvez estou falando, mas geralmente a ciência confirma que tem um dano na vida humana, na saúde das pessoas. Mas como que é bem leve, não tem. As pessoas não, digamos, se afastam do cigarro, Sim. às vezes. E fora desse, às vezes, digamos que as pessoas ficam viciadas de cigarro também, e por dia ele utiliza um ou dois pacotes, utiliza. Esse, fora desse, com certeza, dificulta a vida dele. Fora Claro. desse, financeiramente, o que ele está gastando para cigarro, ele poderia utilizar esse, gastar esse para a família, né? Imagina, por dia, se uma pessoa está gastando 2 pacotes de cigarro, 20 reais. Mais 20 reais. Este 20 reais, ele isso dá poderia dar, R$ 600 por mês, mais ou menos. isso ele poderia dar para a sua filha, Sim, seus para filhos. estender para a escola, utilizar dentro da escola, Claro. a felicidade da família. Claro. Esses assuntos a gente deveria dar A atenção. pessoa tem que ver realmente o custo-benefício disso, porque de bom o cigarro não tem nada. O fumo de bom não tem nada. Não tem nada benefício. É mais aquele momento de é um vício também, é um vício, hábito tipo da- que a ciência comprovou que faz muito mal para a saúde, inclusive Isso. ele está ligado, tem ligação direta a vários tipos de cânceres, a AVC, a câncer de boca, câncer de pulmão, tem vários aqui, tem vários problemas de saúde que ele pode causar até mesmo na visão, na pele, nos ossos, na impotência sexual Sim. também, né? E tudo isso a pessoa tem que levar em consideração e a partir daí se conscientizar, mesmo que não seja explicitamente proibido no Islã, ele tem que entender que isso é um vício que precisa ser tratado. Perfeito. Não tem nenhum benefício. Não tem nenhum benefício, né? Que exemplo que o pai de família vai dar, por exemplo, para os filhos, se ele ter, né, esse vício, alimentar esse vício, como o senhor mesmo disse, faz mal para o bolso. Eu conheço um amigo que ele simplesmente parou de fumar, do nada, assim, de um dia para o outro ele parou de fumar. Eu perguntei para ele, porque geralmente as pessoas que querem parar de fumar é difícil, né? Início é É difícil. muito difícil. Eles compram, tem umas coisinhas, né, que cola aqui no corpo para controlar. Tem uns chicletes que quando ele sente vontade de fumar, ele mastiga um chiclete, tem um cheiro de tabagismo, né? Só para alimentar um pouco. Nossa. Mas esse amigo, ele parou de fumar de dia para noite. Quando eu vi ele, perguntei como é que você parou de fumar, por que você tomou essa decisão tão radical? Ele falou, Nasser, eu pensei, eu estou fumando há 20 anos. O dinheiro que eu gastei no fumo, eu podia ter comprado um carro. Isso. E aí eu falei, por que eu estou queimando dinheiro, estou acabando com a minha saúde,
Não estou tendo momentos, porque ele sempre fumava fora de casa, né? Para ele fumar, ele tinha que sair da varanda, tinha que ficar mais tempo fora. Deixava de passar tempo com a família dele, com os filhos dele. Diz que a esposa reclamava muito do cheiro, porque fica aquele cheiro, né, do tabaco. Então, para quê? Eu parei de fumar. E foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Isso Né? hoje vocês também olham, hoje acho que todos os países que fumar dentro de O espaço um fechado espaço fechado, proibido, público, sim. espaço fechado público proibido, porque a fumaça que está saindo prejudica a vida de outras pessoas. Sim. Imagina quando está prejudicando a vida de outras pessoas e como Dizem que as quem, pessoas dizem que quem inala a fumaça do cigarro acaba tendo piores, né, sequelas do que o próprio fumante. está mostrando que não tem benefício, está mostrando que sim. fora de, digamos que o cheiro que está uma pessoa que está mau fumando, cheiro, o mau cheiro que sim. tem dentro da casa, com a Acaba família, com os dentes, né? por isso, uma pessoa que um pouco pensa sobre esses, analisa, verifica que qual o benefício disso, qual o mal desse. Se for um cigarrinho por dia, por exemplo, né? Depois do almoço, depois da janta. Cada vez as pessoas que o nosso conselho também para as pessoas que estão fumando, nosso conselho é cada vez começar a decidir para diminuir, até que depois de um tempo parar. Sim. Esse dano digamos, de dia para impossível. noite, sim, é difícil. Não é impossível, Não é difícil. impossível. Isso. É difícil, mas não é impossível. Sim, é isso aí. Com certeza, as pessoas precisam se conscientizar. Eu acho que o ambiente também vale bastante, viu? Claro. As pessoas com quem esses fumantes, os espaços que eles frequentam, os amigos que eles têm, as pessoas que estão em sua volta também devem entender, né? Sim, claro. A importância dessa questão e, aos poucos, né, tratar, porque a gente tem que mudar os nossos hábitos, irmãos e irmãs. A nossa qualidade de vida está ligada diretamente com os nossos hábitos. Se você não tem o hábito de caminhar, de fazer uma atividade física, isso já é um ponto negativo. Perfeito. Se você tem hábitos de comer muito açúcar, por exemplo, é uma coisa também, ruim. isso, Comida muito gordurosa é ruim. Então, mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos, te atrai uma qualidade de vida melhor. Isso é para o nosso bem. Perfeito. Né? É para a nossa bem-estar, é para a gente ter uma vida confortável com nossas famílias e poder usufruir desse presente que Deus nos deu. Dessa vida que ele nos concedeu esse presente, né? Hoje tem uma equipe que estão trabalhando pela causa da saúde do ser humano, né? Dentro desses médicos, enfermeiros, enfermeiras, dentro dos hospitais, nós também temos uma obrigação de ajudar eles nesse caminho, facilitar para eles que estão trabalhando pela causa da saúde da sociedade. Perfeito, Sheik. Muitíssimo obrigado pelas explicações. Espero que vocês tenham... Eu gostei bastante, foi uma conversa muito agradável. Eu acho que cada dia mais a gente precisa conscientizar, né? As pessoas, a nós mesmos, as pessoas. Por isso eu peço para vocês compartilharem, salvarem, enviarem esse programa para seus amigos, para seus familiares, para seus grupos. É muito importante que a gente espalhe os meios pelos quais podemos ter uma vida melhor e mais saudável. Se me permitir, posso encerrar o programa. Muitíssimo obrigado, Sheik, novamente pela presença. Obrigado. Muitíssimo obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por acompanharem mais um programa Islam Sem Censura. Até o próximo episódio
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.